Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, aqui no campus Rio Pomba. E nós vamos conversar um pouco a respeito da biorremediação e falar um pouco das técnicas de biorremediação de solos contaminados, né, dos princípios e técnicas gerais utilizadas para a biorremediação de solos contaminados, né? Então, quando a gente fala de biorremediação, a gente está falando dos processos que usam micro-organismos de ocorrência natural, né, fungos, leveduras, bactérias, levando à decomposição ou degradação de substâncias nocivas a compostos menos tóxicos ou inócuos. É uma estratégia ou processo que vai utilizar micro-organismos, plantas ou ambos, visando a transformação ou a degradação de contaminantes presentes no solo ou em outros ambientes. Então, quando a gente está falando de biorremediação, nós estamos falando desses processos que envolvem micro-organismos e, por vezes, plantas para remoção, né, de contaminantes em solos, principalmente em solos contaminados. Nesse processo de remediação, a gente pode ter, né, é um processo que pode ser aplicado a uma larga gama de compostos químicos, nós vamos ver daqui a pouco alguns desses compostos, né? Existem processos que vão incluir muitas espécies microbianas que agem em conjunto ou sucessivamente, isso também faz parte da compreensão dos processos de biorremediação e pode ser implementada sob várias condições do solo, né, em camadas superficiais ou em camadas subsuperficiais. De qualquer forma, os processos de biorremediação sempre exigem um trabalho multidisciplinar, porque eles vão agregar conhecimentos de biologia, de química, de engenharia, para poder fazer com que esse processo todo aconteça, né? Tanto para a execução quanto para o monitoramento desse processo. Dentre os vários compostos que a gente pode ver a possibilidade de utilização de técnicas de biorremediação, né? Ainda mais considerando o solo, que é o foco da nossa conversa de hoje, a gente vê desde de benzeno, tolueno, xileno, né, até compostos aditivos de gasolina, passando por hidrocarbonetos, né, bifenis, solventes clorados, explosivos, metais pesados, radionuclídeos, né, e até mesmo compostos inorgânicos, né. Aqui a gente deu o exemplo de nitrogênio e fósforo, mas existem também muitos solos que são contaminados com compostos inorgânicos, como metais pesados ou semimetais, como o caso do arsênio. Então a gente vê toda essa gama de contaminantes e para essa gama de contaminantes a gente vai ter estratégias mais apropriadas para uma ou para outro caso, né? Quando a gente está falando de biorremediação, nós estamos falando, né, dos processos que envolvem biotransformação, que é normalmente a transformação de um composto em outro, né, e de conceitos que nós já falamos na aula passada da degradação de xenobióticos, né, como, por exemplo, a mineralização, que corresponde à transformação de um composto orgânico, né, ou de um composto poluente em seu subunidade química mineral mais simples, né, que a partir daí não tem nem degradação mais, né, e é, certamente vai envolver cometabolismo ou sucessão microbiana para poder tratar esse processo como nas suas diferentes etapas. Então, normalmente um microorganismo vai depender do outro para fazer as transformações necessárias para o seu metabolismo funcionar, né? Então, normalmente os processos de biorremediação envolvem consórcios de organismos que vão trabalhar em conjunto ou de maneira sucessiva a fim de poder transformar o que era contaminante em carbono e energia, né, em suas subunidades minerais. Nesse contexto, existem duas estratégias principais de biorremediação, né, que são duas estratégias, embora a gente possa tratar, né, a biorremediação de várias formas, né, existem do ponto de vista microbiano, né, tem dois pontos que podem ser considerados. Quando a gente fala de biorremediação, você de cara pensa na biorremediação que vai ser feita in situ ou ex situ, né? Então você vai fazer no local ou no outro. Mas, como nós estamos falando aqui com foco na microbiota, né, eu gostaria de falar, né, dos aspectos microbiológicos envolvidos nesse processo. E quando a gente fala dos micro-organismos, tem duas estratégias possíveis para você poder tratar essa questão da biorremediação do ponto de vista microbiano. Uma delas é a bioestimulação, que na verdade corresponde ao processo de você criar condições para que o microorganismo faça a decomposição ou a degradação, né, ou até a mineralização desse composto.
adicionando o substrato que ele precisa, adicionando nutrientes necessários para que ele possa realizar o seu processo, adicionando o aceptor final de elétrons apropriado, adicionando, né, criando condições de óxido-redução adequada, né, tudo isso pode entrar no contexto da bioestimulação. Né? Uma outra forma é a chamada bioaumentação. Né? O que é essa bioaumentação? Né? Não tem nada a ver com aquela biomagnificação que nós vimos, que é um processo extremamente deletério, né, de aumento da concentração de contaminantes. Aqui nós estamos falando de bioaumentação, ou seja, de realmente aumentar a quantidade de micro-organismos no sítio contaminado. Então, no primeiro, a gente cria as condições adequadas para que os micro-organismos do próprio ambiente façam a decomposição, e na bioaumentação a gente introduz os micro-organismos. Né? E a gente pode colocar micro-organismos de uma mesma espécie ou um consórcio de várias espécies, né? E em alguns casos, né, tem a questão da utilização de micro-organismos que são preparados geneticamente para poder lidar com determinado tipo de contaminante, né? É claro que isso exige um controle maior, exige condições específicas, mas de qualquer forma os consórcios são bastante utilizados e podem ser utilizados já com maior tranquilidade do que a utilização de micro-organismos que são geneticamente modificados. Né? Mas a depender do tipo de componente, né, os geneticamente modificados eles têm uma utilização. Né? Mas aí a gente tem, né, dentro dessas duas estratégias, várias formas de poder fazer os processos de biorremediação. E nós vamos explorar alguns dessas propostas, né? Vamos tentar entender algumas dessas propostas de biorremediação, né, e as formas como elas vão agir. Então, para isso, a gente começa falando aqui a respeito da biorremediação passiva ou intrínseca. Né? Essa biorremediação passiva ou intrínseca, na verdade, ela envolve, de maneira primária, parar a contaminação, não depositar mais material. Né? Então, o máximo que se faz é cercar esse local e deixar ele intocado para que os processos naturais aconteçam e aconteça uma biorremediação com, né, todo o potencial biológico intrínseco do solo. Então, nesse caso, cerca-se o local e deixa a microbiota e o ambiente realizar o seu processo. Existe também, né, a chamada biorremediação natural monitorada, em que você, na verdade, cerca o local, mas faz o acompanhamento desse local para saber como é que está a evolução desse processo. Então, nesse caso, inclui-se um programa de monitoramento para que esse processo aconteça, para que haja uma avaliação desse processo. Muitas vezes, né, e existem muitos casos aí, de que o processo de biorremediação ele vai acontecer, né, por meio de barreiras reativas permeáveis. Né? Então, muitas vezes a gente colocou aqui para o solo, mas ele pode acontecer, né, em bioreatores, esse tipo de coisa, em que por meio de barreiras reativas, né, são barreiras que permitem a passagem da água ou dos efluentes, mas dentro dessa barreira a gente tem os mecanismos de transformação, né, ou por meio de filtragem, ou por meio da ação enzimática, ou por meio da ação microbiana, para poder retirar todo o material potencialmente tóxico presente no solo. Então a utilização de barreiras permeáveis é uma possibilidade, né, de utilização para biorremediação. Existe também um outro tipo de biorremediação que é chamada fitorremediação e que nós estamos abordando aqui na microbiologia justamente porque a fitorremediação ela tem também o papel de micro-organismos. Né? Então, com isso, né, esse aqui é um exemplo de um campo de fitorremediação, né? E muitas vezes ele envolve a ação de micro-organismos nesse processo. Né? Então, quando a gente fala de fitorremediação, nós estamos falando de várias estratégias utilizando plantas, e vocês vão ver que muitas delas têm a ver com micro-organismos. Nós estamos falando desde da fitodegradação, que é a degradação pela própria planta, passando pela fitoextração, né, que é o processo pelo qual a planta retira o elemento tóxico do solo e armazena na sua biomassa, a fitovolatilização, pelo qual a planta retira do solo e transfere para a atmosfera, a fitoestimulação dos micro-organismos do solo para que eles façam a modificação desse material, a fitoestabilização para que o material ele permaneça na forma
não tóxica ou, né, na forma menos tóxica. A risofiltração, que vai permitir a filtração desse material e a purificação dos corpos d'água ou da água superficial. E a risodegradação, que é a degradação que vai acontecer pelas próprias raízes, né? Então, nos casos de atuação rizosférica, os micro-organismos estão diretamente envolvidos no processo de biorremediação, que tem a participação desses micro-organismos e que são potencializados pela presença da planta. Né? Um exemplo aqui é a fitoextração, né, em que os contaminantes eles podem ser retirados do solo para a planta. Né? Um exemplo muito clássico são plantas que acumulam metais. Né? Então existem plantas que acumulam grande quantidade de metal na sua parte aérea e elas são plantadas no solo. Né? A planta acaba absorvendo todo esse material do solo, acaba absorvendo todos esses metais do solo e acumulando nas suas folhas. Né? E a partir daí é feito um manejo especial da fitomassa produzida, porque é uma fitomassa rica em compostos químicos potencialmente tóxicos. Né? Então, um exemplo são as plantas hiperacumuladoras de arsênio, hiperacumuladoras de cádmio, hiperacumuladoras, né, de outros metais, né? E até mesmo, né, plantas que são capazes de retirar compostos orgânicos do solo. Então, a depender do tipo de planta, a depender do tipo de contaminação, da profundidade, é possível escolher a utilização dessas plantas. Em alguns casos é possível até pensar na reutilização dos metais que foram extraídos. Né? Nesse contexto das plantas hiperacumuladoras, a gente destaca aqui a Brassica junci, né? A Pitadenia, né? O Dendropanax e o Enterolóbium. Né? Existem outras plantas também que são capazes de fazer hiperacumulação e que, né, têm um papel importante nesse caminho de detoxificação do solo. Bom, um outro mecanismo, né, é a fitodegradação, né, a degradação por meio da planta. Né, então, existem plantas que são capazes de absorver os contaminantes e fazem a degradação desses contaminantes solúveis em água. Né, e o pópulos é um tipo de árvore que tem uma demanda tem uma demanda transpiratória muito grande, absorve uma grande quantidade de água e é capaz de fazer esse tipo de mecanismo de fitorremediação. A gente tem também a fitovolatilização, como é o caso do selênio. Né? O selênio ele é capaz de realizar a fitovolatilização, né, por meio de plantas que retiram o selênio do solo e transformam em dimetilselênio, que é volátil e pode ser perdido no solo. Então é possível fazer esse tipo de degradação, de biorremediação por meio da volatilização. Né? Existem também plantas, né? A gente falou do pópulos aqui uma vez, o pópulos ele vai ser utilizado para transpirar intensamente a ponto de influenciar no lençol freático e a partir daí permitir toda essa modificação. Né? Esses mecanismos, então, de controle hidráulico também estão diretamente relacionados com os processos de fitoextração e fitodegradação. Bom, a gente passa para a risodegradação, que é justamente a exudação de elementos dos carboidratos da raiz para a região da rizosfera, que é a região do solo que está diretamente relacionada, que sofre influência direta das raízes. Com isso, tem um aumento na atividade microbiana e um aumento na degradação de contaminantes. Então, a risodegradação também é bastante poderosa por meio do estímulo, né, aos micro-organismos rizosféricos. Nós vamos falar mais sobre os micro-organismos rizosféricos, né, e sobre a forma como esses micro-organismos são influenciados pela planta e como eles influenciam o crescimento das plantas também. Né, alguns contaminantes eles podem ser acumulados, né, e podem ser estabilizados na matéria orgânica do solo e, né, a fitoestabilização é esse papel de que as plantas, junto com os micro-organismos, eles interfiram para que o material orgânico disponível seja fitoestabilizado, né, ou que seja estabilizado dentro da matéria orgânica do solo, que também é uma estratégia de biorremediação. Né? Continuando nessas etapas, né, e nessas diferentes estratégias, a gente fala também da bioventilação. Né? A bioventilação ela é uma forma de você injetar gases no solo para promover a degradação dos compostos contaminantes. Pode haver a injeção, né, de gás oxigênio, pode haver o bombeamento de metano, né, pode ser
injetado ar atmosférico em solo mal drenado, né, a fim de promover essa atividade microbiana, né? Então, se você quer estimular o metabolismo aeróbico, você bombeia ar ou oxigênio. Se for um ambiente anaeróbico, aí já tem a necessidade de bombear metano, né, como fonte de carbono, energia, né, e promove o cometabolismo. Então, essas são alguns mecanismos, né, da bioventilação, mas a ideia é essa, de injetar de fato, né, bombear ar ou, né, gases que possam promover a decomposição microbiana no solo. Então, esse aqui é um mecanismo, né, desse processo em que você tem uma bomba, um filtro, né, e você vai ter um sistema de tubos enterrados disponibilizando todo o material para o solo, né. Nesse processo, o que vai acontecer, né, são processos como esse aqui, de uma área contaminada, em que você tem um sistema de tubos injetando o gás no solo, né, e nesse esquema aqui a gente consegue ver claramente duas situações bem interessantes, que é uma tubulação para injeção de gás, né, de oxigênio, e por outro lado um local de retirada dos gases tóxicos ou dos gases de decomposição que vão sendo produzidos, e com isso essa decomposição ela é acelerada. Ao mesmo tempo, né, a gente tem outros sistemas em que simplesmente é disponibilizada uma grande quantidade de ar para poder criar um ambiente, né, com um ambiente redutor favorável, a fim de que, por exemplo, né, nesse caso aqui, a gente pode imaginar que seja um exemplo de estímulo à decomposição aeróbica desses materiais, né? Bom, já partindo para técnicas, né, a gente começou com uma técnica em que não tinha interferência nenhuma, né, e a gente já está agora, a gente passou a utilizar plantas, né, a gente depois passou para técnicas onde a gente bombeia oxigênio, bombeia gases para dentro do solo, né, então a gente vai aumentando o grau de interferência. Uma delas é o land farming, né, o land farming ela é uma metodologia de escavação, né, de locais onde tem derramamentos pontuais, né, então se escava esse material, retira esse local, né, faz o cultivo desse material com o trator mesmo, com o trator e arado, né. A ideia aqui não nesse processo, né, de trabalho no solo, o que se procura é justamente favorecer a interação dos micro-organismos do próprio solo com os contaminantes. Evidente que essa técnica de land farming pode ter outros acréscimos, né, como o acréscimo de nutrientes, para que haja uma aceleração da decomposição desses compostos. Pode haver, né, a bioaumentação de alguma forma, né, introduzindo culturas ou consórcios que vão promover um ambiente mais adequado, né, para uma decomposição mais rápida, né, mas o fato de revolver o solo, ele faz com que sempre haja uma movimentação desse material e vai fazer com que sempre ocorra uma forma de que os micro-organismos entrem em contato com o material poluente e com isso haja uma aceleração do processo de decomposição, né? Então, o land farming é uma técnica possível, né? Aqui tem algumas formas, algumas imagens desse processo acontecendo, né? E, né, uma outra forma também de fazer isso é por meio de aumentar a bioacessibilidade, né? Muitos desses materiais contaminantes eles são altamente hidrofóbicos e por isso os micro-organismos do solo não têm acesso, nem as enzimas muitas vezes têm acesso a esses materiais. Então, muitas vezes, a utilização de compostos que aumentem a bioacessibilidade desses materiais também fazem parte dessas técnicas de biorremediação, né? A partir do aumento da acessibilidade da bioacessibilidade desse material, como, por exemplo, com o uso de surfactantes, a gente passa a ter uma decomposição mais rápida, né? Uma outra técnica também usada é a técnica de compostagem, né? A compostagem é extremamente poderosa. O material ele pode ser escavado, compostado, né? E retornado para o ambiente a fim de fazer com que promover um ambiente em que a decomposição aconteça de forma mais rápida. Então, né, a decomposição a gente sabe o poder desse processo, né, o poder de transformação microbiana que tem dentro dessas pilhas, e com isso a gente consegue também, a depender, né, se forem compostos orgânicos passivos de decomposição microbiana, o processo de compostagem ele pode ser uma saída bastante interessante. Então, quando a gente fala de biorremediação, a gente está sempre fazendo um balanço aqui entre custo e tempo, né? Então, a gente tem processos de alto investimento, que envolve, por exemplo, escavar e transportar solo, até processos que têm baixíssimo investimento, como atenuação natural.
E a avaliação dessa relação de custo e tempo, ela vai indicar qual que vai ser a prática mais adequada para o ambiente, né, e para o tipo de contaminação, né, que se tem. Né, essas técnicas de biorremediação, de uma maneira geral, elas são mais baratas, né, e o contaminante é degradado in situ, que diminui o custo operacional. Né, é um processo natural, de baixo impacto ambiental, bem aceito pela sociedade, né, mas eles dependem de mais tempo e você não pode prever a eficácia que você vai obter. Isso são limitações. É claro que hoje isso já está mais adiantado, mas ainda assim existem limitações para esse processo. Né? E outra coisa também importante destacar é que a biorremediação ela leva a uma redução progressiva da concentração do contaminante. Então a gente tem um conceito, uma situação como essa, em que o ideal fosse que a contaminação caísse rapidamente. Mas o que acontece é que do processo de biorremediação a gente tem um período de queda mais lenta, né, e sempre vai haver uma contaminação residual que vai permanecer no solo. Né? Então, a depender daquilo que se tem, né, essas técnicas de biorremediação podem não ser tão interessantes ou podem responder exatamente aquilo que se espera. Né? Então, quando a gente faz a consideração dos métodos, a gente tem que saber se o microorganismo ele degrada de fato esse material, né? E a gente tem que modificar as. Então, não tendo o microorganismo adequado, a gente tem que pensar na bioaumentação e procurar os microorganismos que têm a capacidade metabólica de poder fazer a degradação desse material. Né? Por outro lado, quando a gente fala da modificação das condições do solo, né, ou os processos de bioestimulação, a gente tem que ter em mente que os micro-organismos têm uma demanda, né, por carbono, por nitrogênio, por fósforo, por enxofre, por potássio, por N nutrientes, e se faltar um desses nutrientes, todo o processo vai ficar mais lento. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nas questões de temperatura, água, condição ambiente redox, etc., né, e biodisponibilidade para poder haver um processo adequado de biorremediação. Né? Então a gente tem que ter um microorganismo com a capacidade de degradar, o contaminante tem que estar biodisponível e o custo da biorremediação, né, tem que ser menor do que outras técnicas utilizadas. Né? A gente falou um pouco hoje a respeito da biorremediação e das técnicas que são utilizadas para a biorremediação. Né? Essas técnicas elas são técnicas muito poderosas e técnicas que têm uma ampla aplicação em diferentes tipos de contaminação. Né? Essa aula de hoje ela nos ajuda a ter uma visão panorâmica desses métodos, né? E também nos dá a porta de entrada para poder aprofundar naquilo que for necessário, né? Tendo em vista as diferentes formas de contaminação existentes. Então, desejo para todos vocês uma boa semana, né? E nos vemos em breve para conversar sobre outros temas relacionados à microbiologia do solo. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.